Olá, amigo! Está começando mais um programa Universo Espírita Pensar e Viver com Liberdade. E hoje eu lhe pergunto, você tem medo da morte? Nós vamos hoje conversar sobre a vida após a morte sem mistérios. Vocês estão já pensando nisso, né? Porque depois da vida tem uma certeza, que é a morte. Você está falando que a gente está pensando na nossa morte? Você já pensou nisso? Eu já pensei. Já pensou? Você também, Marisa? Vamos lá. Com a certeza de que há sempre dois lados, né? Vida e morte são complementares. Não vai ter jeito, a gente pense ou não pense, nós vamos para a morte. Vamos ter que lidar com esse assunto, né? E a gente precisa, como espíritas, nós vamos lidar numa boa, eu acredito. E você, Jorge, tudo bem? Tô tranquilo. Está se sentindo bem hoje? Muito bem. Tá, então tá ok. Tô tranquilo. Apesar de falar sobre morte, comigo mesmo. Não tem problema não. E vamos então acompanhar o que o Paulo falou sobre esse tema. Existe vida após a morte? Se a resposta esperada for sim ou não, a grande maioria das pessoas vai responder com facilidade que sim. Mas se o questionamento for sobre como se dá essa passagem, o que vamos encontrar no mundo espiritual, que coisas vamos vivenciar de acordo com as nossas escolhas? Será que existe céu? Será que existe inferno? A resposta aí já não é tão fácil. A humanidade encontrou modelos muito diferentes entre si para explicar a vida após a morte. Na Grécia Antiga, por exemplo, imaginava-se que após a morte seria o fim. As pessoas se tornariam como sombras vagando para lá e para cá, algumas vistas nos cemitérios. A tradição cristã, estabelecida pela Igreja, propõe a existência de um lugar físico, o inferno, onde vai se vivenciar muitos sofrimentos, e um céu, que hoje já não seria uma figura tão desejada assim, um lugar onde não se faz nada junto aos anjos. O que realmente podemos esperar da vida após a morte? Para os espíritos, nos ensinamentos da doutrina espírita, essa questão é muito importante, porque a certeza do que vai acontecer conosco após a morte é que vai nos dar a fé para enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. É possível, então, dentro dos livros do Espiritismo, encontrar respostas bem claras e concretas sobre a vida após a morte. Infelizmente, muitos espíritas conhecem o Espiritismo e continuam acreditando em demônios, substituídos pelos obsessores, e têm medo do que vai acontecer, por exemplo, no mundo espiritual, como se fosse um inferno. O que é que realmente nós vamos encontrar após a morte? Esse é o nosso desafio de hoje. O assunto vida após a morte, para muitas pessoas, está associada ao medo de encontrar coisas ruins. Muita gente hoje não tem medo de morrer, mas tem medo do que vai encontrar depois. Será que a gente precisa ter medo do que vai encontrar depois? Ou alguns espíritas têm certeza que vão ser resgatados pela equipe do Nosso Lar e que vão para aquele padrão que o filme mostrou. E é interessante a gente poder pensar sobre vida e morte são complementares, é um fenômeno da mesma natureza. Mas o que acontece com cada espírito que reencarna e desencarna, isso que a gente vai conversar, né? Mas a morte, como sempre aconteceu, não é isso? Ela veio no decorrer do processo histórico da humanidade sendo entendida de várias maneiras. Então, quando a gente tem, por exemplo, lá na antiguidade, mumificações, ou então pessoas morriam e ficavam enterradas na terra ou queimadas na água do rio, até que era mais natural. Depois do catolicismo, a coisa complicou. Porque aí nós vamos ter aqueles túmulos, as velas, aquelas flores horrorosas, aquela coisa assim fúnebre mesmo, que está acompanhada do medo da morte, porque se você não se comportou bem, ou seja, igual a igreja mandou, você vai para o inferno. Mas diferenciando, Cristina, eu acho que é importante a gente retomar isso, os rituais para lidar com a morte, porque esses ritos de passagem fazem parte também das tradições humanas e da forma de cada pessoa conseguir lidar com a morte. Pois é, então, esses ritos, como você colocou, eram mais naturais, Sim. Passaram a ser muito artificiais. E como nós somos reencarnantes, o que acontece é que no decorrer das múltiplas vidas
sob esta artificialidade criada em torno da morte, o medo do inferno, fez com que, obviamente, as pessoas guardassem lá no fundo delas um temor. Então, hoje mesmo sendo espíritas, muitos dizem, eu tenho pavor da morte. Muitos não querem que se fale esse termo, né? Então, é muito interessante estudar esse assunto, porque eu convido você que nos vê para examinar se você está assim, muito realmente cristalizado num temor que veio de vidas passadas. Eu queria contar aqui uma curiosidade. Eu comecei a perceber que muitos espíritas evitam falar a palavra morte, substituindo por desencarne. E já percebi que algumas pessoas que não são espíritas ficam constrangidas, conversando com o espírita, de usar a palavra morte. E aí, se está perto de espíritas, começa a tentar usar o desencarne. E eu resolvi fazer uma pesquisa sobre isso nos livros de Kardec. E eu descobri o seguinte: ele usava o termo desencarne para se referir a um fenômeno. Sim. O desencarne para Kardec era o fenômeno de você se desligar do corpo físico. E aí ele fala, quando ele vai usar esse termo, olha, o desencarnar, o desencarne, ele está explicando o fenômeno da passagem. E quando ele vai dizer que alguém já vivenciou isso, ele usa morrer. Isso. Então ele vai dizer, ó, tal indivíduo morreu, né? Quando as pessoas morrerem, quando alguém morrer, e ele vai usando o termo morrer naturalmente. Quando ele vai usar o termo desencarne, ele usa como se fosse um termo técnico para falar daquela passagem. Da perda de pessoas queridas. De você se desligar do corpo físico, como se fosse um termo científico falando sobre o fenômeno. E quando ele vai falar da questão natural, ele usa morrer. Olha, tal indivíduo morreu. Então, a gente não precisa se prender a um termo, né? Você pode dizer, olha, Kardec morreu. Tanto que Kardec, antes de ser Kardec, ele não era Kardec. Não era. E quem morreu ele não foi teve Kardec. vidas anteriores. Então, e depois, quando ele morreu, ele assumiu uma realidade que é mais ampla do que só Kardec. Então a gente quando pode dizer naturalmente, olha, Kardec morreu. Quem morreu? Aquela personalidade, né? E o espírito que já existia antes e continuou é mais até do que Kardec. Então, desse ponto de vista não há perda, né? É verdade. Né? Agora, que ele se desliga daquela personalidade é real. Porque depois que ele morreu, Kardec, ele já não vai viver mais a limitação do corpo que ele tinha, a sociedade que ele estava ali inserido, os limites ali. Ali, como espírito, ele é muito mais amplo. E isso acontece com todos nós, né? O medo da morte não é novo, né? Na verdade, eu acho que desde a pré-história, quando o primeiro ser humano morreu, os outros ficaram meio assustados. Ué, o que houve com ele? Né? Para onde ele foi? E tal. E eu particularmente, sempre achei, o espiritismo à parte, o medo de morrer uma das maiores bobagens que o ser humano pode colocar na cabecinha. Porque é a única certeza, a gente cai naquele lugar comum, é a única certeza que a gente tem quando nasce. Você não sabe se vai ser bonito, feio, gordo, magro, rico ou pobre, mas você sabe que vai morrer. Nem sabe se vai nascer. Não sabe nem se vai ficar muito tempo ali, né? Nasceu, daqui a pouco morre. E, no entanto, tem medo de... Sabe, medo de morrer é a mesma coisa que ter medo de receber o pagamento no fim do mês. Você não quer? Então, deixa pra lá, meu amigo. Então nem vive, né? Mas a psicanálise coloca que há nas pessoas humanas dois grandes instintos. O instinto da vida, né? O âmago da vida, e o instinto da morte. Então, na realidade, este medo do morrer é também o medo do sofrimento que o morrer possa causar e a preservação da própria vida. Então, é como se fosse também uma questão biológica. Uma questão biológica, quase que instintiva, no sentido da preservação da própria... Como se a vida fosse maravilhosa, né? Eu não quero morrer, que eu vou sofrer. A minha vida é maravilhosa. Essa naturalidade que o Espiritismo traz em relação à morte, porque o Espiritismo coloca a morte como algo natural. Um fenômeno. Como um fenômeno praticamente biológico, porque o corpo tem um tempo de vida útil, não tem como evitar isso, né? Mas foi se adotando um termo esquisito para mim, que é o termo perdi. Eu perdi tal pessoa. Mas como perdeu? Me dá aquela sensação que você foi andando pela rua junto com a pessoa, tinha um buraco no chão, a pessoa caiu ali, sumiu. Quando você olhou, cadê a pessoa? Você está entendendo? Não perdeu, ela ficou só invisível. Mas é que o eufemismo é assim, eu perdi agora, não vejo, mas um dia eu vou recuperar, tá? Não, mas não é. Tá certo, mas... Muitas vezes, fazendo uma palestra, dando aula, conversando com alguém a respeito do espiritismo, eu vi a seguinte questão: o que vai acontecer comigo após a morte?
Então, parece que o medo não está dirigido, quando você usa o racional, ao ato de morrer, mas o que acontece depois, para os espiritualistas. Sim. Né? Então, ele já não tem dúvida que vai sobreviver, mas ele fica preocupado para onde vou após a morte. E depois de refletir sobre esse assunto, eu encontrei a seguinte resposta. O Espiritismo, ele vai dizer que nós temos uma vida dupla. Nós estamos aqui, vivendo entre nós, conversando aqui, né? Quem está nos assistindo, está acompanhando, está ali ligado a um corpo físico. Essa é uma vida, a vida do mundo. Ao mesmo tempo, nós temos um outro corpo, que é o corpo espiritual, que enquanto estamos aqui despertos, não estamos percebendo nada dos sentidos desse corpo espiritual. Mas, por exemplo, quando vamos dormir, a gente se desliga do corpo físico e está vivenciando no mundo espiritual, não é verdade? Então, quando alguém pergunta, para onde vamos depois da morte? Se você tem um corpo espiritual e durante o sono você está em algum lugar, esse lugar é o mesmo que você vai continuar depois que morreu. Então, para onde vamos? Vamos para onde já estamos. Então, o que a gente tem que se preocupar é o seguinte, conforme os seus pensamentos, sentimentos, que lugar que você está no mundo espiritual? A que lugar você participa? Com quem você está sintonizado? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Estamos conversando sobre vida após a morte. Estávamos dizendo que não é necessário se preocupar com o que vai acontecer após a morte se nós estamos vivendo com tranquilidade. Mas esse que é o problema. Porque carregamos ainda da tradição católica que está aqui no meio da nossa sociedade, embora a gente seja espírita, as famílias vêm de outra ideia, geralmente católicas ou protestantes, e mesmo muitos espíritas começaram essa vida como católicos ou protestantes ou alguma outra religião. Mas essas duas, basicamente, elas põem muito medo sobre o comportamento. E aquela ideia que é do ano 1000, falo assim, é uma forma de falar, né? Que você tem que ter um comportamento perfeito para ir ao céu. Caso que se você não tem o comportamento perfeito, você vai para o inferno. E o comportamento perfeito não é aquilo que a pessoa entende como o melhor, que deveria ser, mas é aquilo que a igreja acha que é o melhor. Ora, como é impossível me comportar de uma forma tão artificial, porque eu tenho a minha natureza, então sempre há um conflito interno quando não se pensa à luz do Espiritismo. Esse conflito mostra que eu não tenho aquele comportamento que dizem que eu tenho que ter, então eu vou para o inferno, então eu tenho medo de morrer. Ah, mas virei espírita, mas lá no fundo, embutidinho, lá dentro, continua a mesma ideia, que precisaria ser desvendada com um estudo. Por exemplo, nós estamos trazendo algumas reflexões, mas a pessoa poderia estudar mais, examinar por que eu tenho medo da morte, o que é que eu estou temendo. Porque eu duvido mesmo que você tenha tão maus pensamentos, tão mau comportamento que você vai para um umbral, tá certo? Que é outro terror que está sendo imposto para a gente. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Na matéria inicial, nós comentamos que algumas pessoas que se interessam pelo Espiritismo fogem do medo do demônio e transferem isso para o medo do obsessor. Pobre coitado do obsessor. Ou seja, a figura é a mesma. O que falta de esclarecimento para poder tirar esse medo? Eu vou sugerir aqui duas coisas. A primeira delas, a proposta... Paulo pergunta, Paulo responde. Isso. Vou responder e depois você faz a réplica. Então vamos lá. Quando você imagina o inferno, que é o inferno proposto pela igreja, ele é o inferno onde você vai ter o sofrimento físico. Isso é uma característica muito importante do dogma. Né? Não existe alma sem corpo. Então, o local do inferno é um local onde você vai para ele com um corpo. Então, é só depois da ressurreição. Então, você morre e depois você aguarda a ressurreição. Depois da ressurreição, o corpo é reconstituído. E aí você vai sofrer com aquele corpo. Então, o sofrimento do inferno é um sofrimento físico, é dor. Né? Quando o Espiritismo vai esclarecer a vida após a morte, ele não vai colocar o sofrimento físico. Porque o mundo espiritual é um mundo onde há matéria, mas é um mundo moral. Ou seja, não tem degeneração, você não morre no mundo espiritual. O corpo espiritual, ele sofre influência do que você pensa e do que você sente.
Então, um ambiente ruim no mundo espiritual é um ambiente que ruim por consequência do que você pensa e sente, e não porque você foi colocado lá. E outros espíritos, agredir a você, por exemplo, é uma ilusão. Porque se você está no mundo espiritual denso, num ambiente ruim, a impressão física de que você pode apanhar, de que você pode sofrer, é uma ilusão. Mas uma ilusão que, enquanto está existindo, é real. Quando você se liberta dos apegos, dos sentimentos de raiva, medo, tristeza, o seu corpo espiritual vivencia uma sublimação. Ou seja, ele se torna mais leve. Você vai se relacionar com espíritos que estão numa condição de pensamento diferente. Nessa situação nova, você não tem mais sofrimento aparentemente físico, né? Então, essa diferença, que é explicada pela proposta da ciência espírita, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: quem morre vai para o mundo espiritual, mas depois tem outras vidas. E o final inevitável de todos é caminhar para o bem. O que você acha disso, Marisa? É evidente que eu concordo, né, que essa perfectibilidade possível e plausível nós atingiremos através das múltiplas encarnações. Quando a Cristina fala desse ranço das religiões tradicionais que nós trazemos em função exatamente das encarnações anteriores, que nós vamos nos condicionando de que deve existir um inferno onde estaremos sofrendo, sem considerar que o inferno é um sofrimento autoimpositivo, é o aprisionamento do ser em si mesmo, é o ensimesmamento. E na realidade eu gosto muito de pensar no inferno de Dante e pensar nessa metáfora que quando, na passagem Dante conta essa situação, se chega à porta do inferno, está escrito: deixe aqui todas as esperanças. Então, o auge do sofrimento moral é a vida sem esperança, sem poder esperançar. E esse é o grande sofrimento moral que causa medo. O medo é assim: será que após a morte eu vou estar abandonada? Ou será que eu vou ter o socorro e o cuidado de algum outro ser, de algum outro espírito? Isso que vocês estão colocando aí me lembra um livro do Herculano Pires, chamado Educação para a Morte. Eu até recomendo para quem ainda tem essas ideias, esses conceitos de morte. E está bem dentro do que vocês dois colocaram. As religiões, digamos assim, as tradicionais, trabalharam o medo da morte por interesse próprio. Sim. É o domínio pelo medo, né? Quando você tem medo de alguma coisa, você é mais facilmente dominado, controlado. Então, a questão do medo da morte foi praticamente imposta, né? Porque tudo isso que vocês falaram, olha, você se não se comportar bem, você vai para o inferno, mas se você se comportar bem, você vai para o paraíso. Aí descobriram que tinha aquelas pessoas que nem se comportavam bem nem mal, aí criaram o purgatório. Mas isso foi uma criação humana, porque nem na Bíblia tem a palavra purgatório. Mas não hoje existe. está descriado. E aí descriaram o purgatório de novo, então aí a pessoa fica assim, mas eu vou para onde, afinal de contas? Então tem toda essa coerência, né? A pessoa, na verdade, não é a morte, é o que espera ela depois. Então a importância de se educar para a morte é essa, é de você compreender todo esse processo e de saber exatamente o que lhe espera do outro lado. Nem com fantasias de mais, nem com fantasias de menos. Ô Jorge, se você passar por Paraibuna, uma cidade aqui do interior de São Paulo, no caminho de Caraguatatuba, aí você vai passar na estrada na porta do cemitério. E ali está escrito assim: nós que aqui estamos, por vós esperamos. Que foi título de um filme, inclusive, um documentário. Muito bom. Muitas vezes essa frase dá um pavor, né? Não é? Eu acho que agora que a gente podia ver no nosso quadro Imagem do Dia, vamos ver que imagem que vai nos sugerir um comentário. Essa nossa imagem é uma sugestão da Cristina Sarraf. Foi mesmo. Nós estamos vendo ali uma moça que parece estar bem contente e tudo. O que você quis sugerir com essa imagem, Cristina Sarraf? E sugerir que essa moça, por exemplo, era uma pessoa que tinha medo da morte porque guardava aquelas ideias do passado, né? Aí ela conheceu o espiritismo, entendeu que é apenas o corpo que vai morrer e que ela vai continuar existindo. Então aquele gesto assim, que ótimo, né? Encontrei a solução do meu medo. Morri, né? Diz uma coisa, será que vai ser a primeira cena que você vai fazer depois que morreu? Você
Não vai ficar muito legal. Morri, chegar lá e falar, eis-me aqui. Mas- Mesmo porque não vai ter plateia. Eu vou brincar e vou pensar psicanaliticamente. A imagem que a Cristina propõe é exatamente da libertação, o oposto da rigidez. Isso. Porque mesmo que a rigidez que a própria morte, né, corporal traz, mas é uma imagem de aprisionamento. E essa libertação, ou essa potencialidade de eu estar liberta, estar livre, é o que garante um caminho mais, digamos, harmonioso. Você está fazendo um comentário bastante interessante. E eu vou conectar com algo que você disse antes, que era a respeito do Dante, né? O Dante Alighieri, ele é considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana. Ele nasceu em 1265. Existe uma coisa muito importante Que ele escreveu a Dante. comédia. E A depois foi Divina colocado Comédia. Divina para amenizar a relação, inclusive, com a Igreja Católica. É que naquele né? tempo não podia fazer comentários porque havia um governo muito rígido. Então ele escreveu e pôs os personagens, os nobres, os políticos da época, é lógico, lá no inferno, no purgatório, enfim, é uma maneira que ele tem de Que fazer foi uma o que o crítica. Michelangelo fez na Capela Sistina. Isso. Né? Uma curiosidade desse livro é que, na época, os livros que eram considerados importantes, todos eram escritos em latim. Isso. E o Dante Alighieri, ele resolveu escrever em italiano. Italiano ainda era algo em formação, porque a Itália não era algo unificado, eram diversas Cidades. pequenas países, cidades, que depois se uniram num país só. E o livro, a Divina Comédia, ela serviu de unificação. Foi esse livro que inspirou a formar uma língua só. Então ele foi muito lido, estudado. E nesse livro ele vai fazer uma representação, né, baseada, dizem, em sonhos que ele teve, do que era o inferno, o céu e o purgatório. Né? Agora, é claro que a pessoa que chega num lugar, vamos imaginar que o Dante realmente foi para o mundo espiritual, né, e viu lugares diferentes. A maneira pela qual você olha depende da sua cultura. Depende até das teorias que você adota. Então, se ele tinha a informação de que o inferno é o lugar para onde vão as pessoas que cometeram o pecado, e o céu, né, para aqueles que foram aprovados assim por Deus, ele vai para esse mundo espiritual e vai enxergar dessa forma. Por isso que eu chamo a atenção. Nós tivemos aí um filme que foi bastante divulgado, né, a respeito do nosso lar, que é a descrição do mundo espiritual que encontrou André Luiz. Ele morreu e foi para o mundo espiritual e descreve como se fosse um repórter a quem foi lá. Quem assiste um filme e tem uma formação católica, vai imaginar que aquele local que ele foi, que era um local ruim, era o inferno. Exato. Né? Mas essa pessoa está pensando com a vida após a morte sendo definitiva. Morreu e vai para um lugar definitivo. E o Espiritismo vai demonstrar que o mundo espiritual é transitório. Né? Eu queria que a gente até falasse um pouquinho Então, mais deixa- sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco, nosso tempo acabou, mas a gente, nesse bloco, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Hoje estamos conversando a respeito da morte, como desmistificar a morte, como que a gente pode encarar a morte como algo natural e a vida após a morte também. Falamos sobre vários assuntos, fomos até lá atrás falando de Dante, de inferno, várias coisas, não foi, Marisa? Então, e aí, antes do intervalo, nós estávamos falando que Dante, na época que ele escreveu a Divina Comédia, latim era a língua oficial. E é importante a gente pensar que, embora a encarnação trate e dê a limitação e a transitoriedade da matéria, é importante conferirmos a importância da cultura na formação e na conformação do ser reencarnante. Isso é muito importante, porque senão, a Cristina falou brilhantemente das múltiplas encarnações e que nós trazemos, por exemplo, as marcas das religiões pelas quais nós passamos. A linguagem, por exemplo, é outra marca influente. Aquilo que nós damos ou não damos valor, o peso cultural tem uma importância muito grande. Então, quando nós temos a disponibilidade de estudar seriamente um assunto e pensar, por exemplo, por que eu tenho medo da morte, o que eu penso que acontece
a partir da minha morte, como eu serei tratado ou recebida, todas essas questões têm uma relação muito interessante, muito importante com a educação recebida na presente encarnação. Então, o que você está dizendo para aquele que está nos assistindo agora, que ele tem que ir imaginando as coisas que ele mesmo pensa e estudar o Espiritismo para ver que mudança ele tem que desenvolver própria dele. Porque cada um pensa diferente, nunca né? Forçado, teve formações né? diferentes Isso. em Nunca vidas forçado. passadas, né? Eu diria que ter a ousadia de pensar o próprio pensamento, de perguntar-se, de avaliar, das informações que recebe, inclusive questionar ou não a validade. Certo, muito interessante. E a gente pode ir agora para o nosso quadro, né? Eu acho que Pensamento da semana. Hoje nós vamos ter duas frases. Uma é de Allan Kardec e a outra de Caibar Schutel. Pensamento da semana. Caibar Schutel disse assim: o Espiritismo matou a morte. Simples e direto. Acho que não tem o que do comentar. Caibar, né? Típico Caibar, ele não mandava recado não, ele ia Não. direto na fonte. E eu gosto muito do Caibar, ele tem um estilo muito legal e uma coisa que me chama muito a atenção nele é o nome. Porque apesar desse nome agregado, ele é brasileiro, né, Cristina? Caibar Schutel nasceu no Rio de Janeiro. Oh, Igual conterrâneo, você. conterrâneo. Então, conterrâneo. A família dele era da Suíça, por isso esse nome Schutel, que é um nome estrangeiro. Mas Caibar foi uma figura realmente exemplar. Eu sou grande fã dele, meu pai já era fã do Caibar, eu já nasci ouvindo falar do Caibar. Sem dúvida. E o meu pai teve a honra de, depois da desencarnação de Caibar Schutel, que foi em 1932, de estar lá na casa dele e até dormir, pousar na cama que era do Caibar, porque era assim que acontecia. E ele disse que Caibar tinha uma opção de anotações pregadas na parede, assim, com aqueles percevejos, coisas que ele estava estudando e pensando, interessante. O Caibar foi prefeito, inclusive. Ele saiu do Rio de Janeiro, foi para Araraquara, depois ele foi para Matão, uma cidade também do interior de São Paulo, que era realmente um matão, não tinha quase nada. O nome fazia jus. Isso mesmo. Hoje é uma cidade maravilhosa. E ele foi o primeiro prefeito de Matão. Ele tinha uma farmácia que ele manipulava ervas e substâncias, cuidava dos doentes, cuidava dos animais. Essa povoação que ele foi, o nome dela é interessante porque vai mostrar o clima que ele encontrou, Exatamente. ligada ao catolicismo. Chamava Senhor Bom Jesus das Palmeiras do Matão. Isso é o nome do lugar? É o nome da povoada, depois ficou só Matão. Isso. Né? Senhor Bom Jesus pra das entender Palmeiras por quê. do Matão. Então era um pequeno povoado em torno da igreja. Exatamente. E se você quiser ir até Matão, vá, porque a cidade é linda e a obra de Caibar continua lá, o Clarim, né, a edição do jornal, da Revista Internacional de Espiritismo, e realmente é a casa dele. Agora não dá mais para deitar na cama, mas tem os objetos dele Mas lá. eu acho importante a gente retomar a frase Ah, e a sim, claro. importância dessa citação. O Espiritismo matou a morte. Quer dizer, acho que poucos marqueteiros teriam hoje a competência e a precisão de pontuar: o Espiritismo matou a morte. Isso é um slogan, né? É um E essa slogan e frase- na realidade, de uma profundidade, além de ser de uma filosofia essencial para nós, é de uma profundidade que merece reflexão. E a gente pode até utilizá-la como um contraponto a também uma frase marqueteira de Nietzsche, que ele vai dizer: Deus está morto. Por causa dessa frase aí, a coisa embolou. Quando o Espiritismo mata a morte, ela faz renascer Ele Deus, ressuscita Deus. e renascer o Espírito. É verdade. Não é verdade? Porque o Espiritismo realmente, Deus está morto, é aquele Deus antigo, Isso. o Deus opressor, o Deus que favorece uns e outros não. Mas o Deus filosófico, aquele Deus que é o criador das leis do universo, esse Deus está vivo com a proposta do Espiritismo. Paulo, é aquela mesma morte que você falou do Allan Kardec, né? É a morte de uma forma para um nascimento de outra forma, né? Então, a morte de Deus de uma forma para o nascimento de uma ideia, de uma concepção existencial de Deus, ainda voltando a Herculano Pires, a concepção existencial de Deus, né? E aí você já está lembrando de Allan Kardec, está na hora da gente conhecer a segunda frase. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, é preciso perguntar ao nosso interlocutor: credes em Deus?
credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Se ele responder negativamente, seria tão inútil ir além como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz. Essa frase está no livro dos Médiuns. Kardec é demais, né? Kardec é outra Kardec é figura demais. fantástica, É né? realmente o bom senso. É o próprio. É o bom senso. É um cara que eu quero conhecer. E ele é tão interessante Conhecerás. que ele me faz rir, porque tem uma coisa assim, um irônico Humor, saudável. né? Uma coisa saudável. Nesses comentários é maravilhoso, eu adoro. Tem a ver com o que eu falei até no começo do programa, que ter medo da morte é uma coisa assim tão abstrata, né? Fica uma coisa tão... Medo do quê, meu amigo? Vou até aqui fazer um comentário interessante. Eu gosto muito de fazer pesquisas sobre detalhes, né? Um dos detalhes... A música do Roberto Carlos? Não é a música do Roberto Carlos. Já. Sim. Eu gostaria até que você fizesse aí a posição da imagem tão conhecida de Kardec. A do bracinho. Isso. Tem umas que ele tá com um papelzinho assim na mão. Mas sempre tem o braço ali Tem, apoiado. sempre assim, sim. E sério, sério. Qual é a cara? Bem séria. E isso faz muitas pessoas levarem a sua imaginação a crer que Kardec era uma pessoa muito séria. Já pode sair da... Eu pensei que ia durar o comentário todo. Aí eu fiquei até interessado nisso, porque a gente tem descrições na Revista Espírita de que ele era uma pessoa alegre. Exato. Quem conviveu com ele disse que ele era uma pessoa brincalhona, Bem-humorada, alegre, né? bem-humorada, gostava de receber as pessoas, envolvê-las, torná-las participativas, né? Que contrasta com aquela imagem. Exato. E aí eu descobri o seguinte: na época de Kardec estava sendo o início da fotografia. E a exposição, quando começava a fotografia, ela ficava com uma exposição muito longa, porque o filme que precisava receber a impressão da luz, ele precisava de muito tempo para causar a impressão. Para ficar ali. Então, abria-se ali a máquina para receber a luz e ficava às vezes minutos. E qualquer movimento que a pessoa fizesse, borrava. Então, o sorriso é difícil de sustentar. Você não consegue ficar minutos sorrindo na mesma posição. E aí ficaria uma mancha no rosto. Então, qual era a orientação para tirar a foto? Sério? Você tinha que ficar sério e volta na sua posição. Existiam até cadeiras especiais que seguravam o braço nessa posição para você aguentar, e até um atrás, aqui no pescoço, tinha um suporte. Então, essa era a figura normal de fotografias da época de Kardec. Interessante isso, né? Coitado. Você pega o povo hoje que tira a foto da torta é direito, pensa bem como sofria tirar uma foto antigamente, viu? Olha, vivendo e aprendendo. Não é? A Eu câmera digital nunca hoje em imaginei pesquisar detalhes. Às vezes os detalhes Mas tem trazem noção. respostas interessantes. Eu também Até aquele penso, obturador Captar, né, abrir, captar né? e impressionar Aquela chapa, né? chapa, né? Que... Eu já sou mais prática, diria assim, é mais ou menos como nós aqui no início do programa. A gente ainda fica mais ou menos fixo, enrijecido, porque ainda estamos caminhando para a máquina mais digital. Bom, e voltando A frase. para a frase de Kardec, é uma coisa muito interessante. O Espiritismo é uma proposta científica. Então, quando Kardec vai dizer assim, olha, se você se interessa por Espiritismo, ou você se interessa por explicar o Espiritismo para alguém, pergunte a ela se ela acredita em Deus, se ela acredita na sobrevivência da alma, e a terceira, credes na sobrevivência da alma após a morte. O que a gente precisa prestar atenção nessas três frases? Não é uma proposta religiosa, é uma proposta filosófica que serve à ciência. Vamos relembrar, Kardec não está propondo uma nova religião. Exatamente. Ele está propondo que a ciência adote alguns pressupostos que vão transformá-la numa ciência espiritualista. Aceitando todas as descobertas da física, tudo isso, mas admitindo três pressupostos. Existe Deus, existe alma e ela sobrevive depois da morte. E aí nós vamos ter uma ciência que tem que se adaptar às descobertas da física, da química, da biologia, né, a essa existência de Deus e da alma. Agora, se o indivíduo fala assim, não, eu não acredito em Deus, eu não acredito na alma, ele vai trabalhar com outra hipótese, que é uma hipótese materialista. Ele vai fazer aquilo que o Evangelho propõe. Você vai, oferece o teu ensino. Se o outro não quiser aceitar, bate até o pó da tua sandália e vai-se embora. Aí sim é a visão da religião. Mas do ponto de vista científico, o bom senso de Kardec diz, pergunte, se ele não quiser... O assunto está encerrado porque é uma postura íntima. Se você tem esses conceitos, você tem. Se você não tem, não tem. Pode ser que futuramente terá, mas não adianta querer convencer uma pessoa que já tem
premissas diferentes de entendimento. Então aqui a nossa discussão está caminhando para um ponto bem claro na discussão da vida após a morte. Ela não é um dogma no Espiritismo, ela tem que ser discutida e debatida. Mas aqui eu vou colocar um desafio para vocês. Como que o Espiritismo pode fazer uma afirmação científica sobre a vida após a morte se a gente não consegue observar o mundo espiritual diretamente? Mas é facílima a resposta. Nossa, rapaz, quebrou. Pensei que era um desafio difícil. Não é nada, a resposta é: assim começou o Espiritismo. Quer dizer, os espíritos desencarnados se manifestam através dos médiuns, contam coisas que você pode comprovar, vai lá no cartório, realmente morou aqui, viveu aqui, foi conhecido, acabou, está aprovado. Então aí tem razão a Cristina. Por quê? Para você começar a entender o Espiritismo, você já tem que ter um pressuposto de que a alma sobrevive. Porque aí você vai dialogar com essa alma e vai observar se o que eles falam tem coerência. Não é verdade? Nós estamos aqui chegando num consenso, mas tem ainda muita coisa a esclarecer. Mas nós vamos falar sobre isso já, após um rápido intervalo. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Hoje estamos discutindo sobre a vida após a morte sem mistérios. Nós temos um quadro em todos os nossos programas que é o Universo Espírito Recomenda. Nós vamos sempre trazer aqui alguma coisa interessante a respeito do tema que estamos discutindo. Hoje nós vamos recomendar um livro e um filme. Acompanhe. O livro que estamos indicando é O Céu e o Inferno. Ele tem uma segunda linha que explica a justiça divina segundo o Espiritismo. É a quarta das 5 obras básicas do Espiritismo. Foi lançado em 1865 na França por Allan Kardec. E, lamentavelmente, é uma das obras menos lidas, né? O Céu e o Inferno e a Gênese são os livros menos lidos da base da doutrina, o que é lamentável. E esse assunto que estamos tratando, a vida após a morte, no Céu e Inferno, está muito bem colocado, porque Kardec conversa com espíritos que estão felizes depois da desencarnação, que estão infelizes, que estão numa situação mediana e com vários sentimentos e várias maneiras de pensar. Eu convido que você leia essa obra, vai gostar muito. E aí é interessante porque é uma obra assim, com essas entrevistas, Kardec, os espíritos respondem a Kardec, nos mostrando que a condição é eminentemente individual, que cada um constrói a sua sobrevida, né, a sua sobrevivência, a partir daquilo que você falou, dos sonhos ou das conquistas que fez durante a encarnação. O interessante é que Kardec, conversando com espíritos, cada um numa condição individual, em virtude das escolhas que fez, no todo, ele faz um trabalho de sociologia. Ou seja, ele vai encontrar grupos de espíritos em condições que estão relacionadas às escolhas que eles fizeram, vida após vida. Ou seja, o indivíduo que faz uma escolha de apego às coisas materiais, apego a orgulho, né, a inveja, a ciúmes, ele vai vivenciar após a morte o apego ao que ele deixou na vida. Isso vai causar o sofrimento. Então o sofrimento vai estar muito claro no Céu e Inferno. Ele é inerente à imperfeição. Ninguém sofre em virtude de coisas que fez no passado, ninguém sofre um castigo imposto por Deus. As pessoas e todos nós sofremos em função das imperfeições que temos. A imperfeição é presente e o sofrimento cessa quando cessa a imperfeição. Então, a questão de termos que pagar por erros do passado é uma interpretação equivocada. E isso vai estar muito bem esclarecido nessa obra, O Céu e o Inferno, que nós aqui recomendamos com bastante entusiasmo. Não é verdade? Essa obra é dividida em 2 partes. Na primeira, ela vai ser bastante interessante para quem vem de uma tradição, por exemplo, católica, e recebeu ensinamentos a respeito de purgatório, de anjos, demônios e todas essas penas eternas. E ele vai mostrar que o olhar científico que o Espiritismo propõe esclarece essas questões.
Então essa primeira parte é muito interessante. E na segunda, ele vai pegar o depoimento dos espíritos, próprios espíritos. mostrando Em que várias situações, como falou aqui. isso, é quase como se fosse uma tese que Kardec está desenvolvendo no diálogo com os espíritos. Vale a Exatamente. pena, vale a Isso, pena. diferente da tese do Nosso Lar. Nada a ver. Isso, Ó, diferente. o Nosso Lar é um importante- episódio, né? Isso, Contado por um espírito. E isso. cada um tem situações diferentes. É importante a gente fazer essa comparação para que os espíritas não pensem que só colônias estilo Nosso Lar é que existem. Parece que nós temos um filme aí, você que é um cinéfilo. Opa, é com a gente mesmo, rapaz. É um filme sobre o assunto que nós estamos tratando aqui, que é o Além da Vida. Você já decidiu se você gosta mais de filme ou de chocolate? Ou não? Não dá pra decidir. Eu Não, prefiro os dois juntos. Você faz ver um um filme filme? como chocolate. É. Dá Como é pra que- conciliar, né? Como é que é o filme de hoje? Rapaz, é o Além da Vida, do Clint Eastwood, consagrado Clint Eastwood, antes um grande ator e agora um grande diretor. E é a história de 3 pessoas que são envolvidas pela situação de morte de maneiras bem diferentes. Aí o George, que não sou eu, mas é meu xará, interpretado pelo Matt Damon, é um americano e desde pequeno ele consegue manter contato com a vida fora da matéria. Veja bem, a expressão é essa, né? A vida fora da matéria. E ele considera esse dom uma maldição e tenta levar uma vida normal. E ele conhece uma jornalista francesa, ela passa por uma experiência de quase morte durante uma tsunami, e esse caso todo vai se envolvendo na história do filme, que é uma história densa, que trata de mediunidade, como a gente pode ver, e tem também a história do menino Marcos, que já acontece em Londres. Quer dizer, são essas 3 histórias que vão se encaixando de uma forma muito inteligente pelo Clint Eastwood, que se rende até aos efeitos especiais. Os 10 primeiros minutos do filme é de tirar o fôlego e vai contando essas histórias. Enquanto cada um vai seguindo a sua vida, o caminho deles vai se cruzar e muda para sempre a questão da crença de cada um. Vamos ver o trailer para entender melhor essa historinha. Give me your hands. I don't even do this anymore. Your brother, I'm telling you, he's really for real. You can make money doing this. For a while, had an office, a website, newspaper articles, even had a book written about him. So what happened? Couldn't cope. Can I ask you a question? The job I had before was as a psychic. Do the work and you'll go far. What do you think happens when we die? Send a hope upon a wave. I recognize you. You're that psychic. I have news for you. I don't do it anymore. Die and wish before the grave. I give you my word, I won't tell anyone. You have a duty to do it because you have a gift. It's not a gift, Billy. It's a curse. I think you experienced death. Listen. Everything I have, I lost. If you're worried about being on your own, don't be. You're not. Além da Vida. Então estão aí as imagens do filme, é um filme muito bom, não é o melhor do Clint Eastwood, é bem diferente das outras propostas que ele teve. Como eu falei até no meu comentário anterior, ele se rendeu aos efeitos especiais pela primeira vez na carreira dele, mas é um bom filme, é um filme muito bem feito, muito denso, e é importante chamar a atenção que é um filme que trata de mediunidade, mas dentro da visão americana de mediunidade. Não tem ligação nenhuma com o espiritismo, não tem essa obrigatoriedade. Muita gente, até alguns críticos na época do lançamento do filme nos cinemas, falou sobre espiritismo e filme. Não tem nada a ver. Na verdade, até para os espíritas fica uma lição muito importante, o de como a mediunidade sem o espiritismo se perde.
Então, a partir do momento que você, espírita, assiste esse filme, observe como faz falta o conhecimento da doutrina espírita para se compreender a mediunidade. Fosse assim, provavelmente o personagem principal não passaria por esse sufoco todo de achar, inclusive, que se trata de uma maldição. Mas eu vejo como uma grande importância, assim, abrir a discussão para a temática espírita, né? Sim. E o aprofundamento cabe a nós, espíritas, que temos a obrigação de estudar e divulgar a doutrina. Uma coisa que é importante aqui frisar, e o filme serve a isso, é o fato do espiritismo não ser uma religião com dogmas. O espiritismo não está propondo que todos pensem como os espíritas pensem. O que o espiritismo está propondo é que a gente discuta as questões, entre elas os fenômenos. E é muito importante você ter um Clint Eastwood fazendo um roteiro lá baseado na experiência dos médiums. Exato. Que ele teve convívio e foram importantes para ele poder construir a história que ele fez. Então, não é verdade? Ou seja, nós estamos tratando de fenômenos naturais, a mediunidade é natural, o médium é natural, a relação com os espíritos também. E aí quem assiste o filme vai encontrar uma trama, né, até mesmo a história do menino com o irmão dele, o que os espíritos falam, muito próximo do que a gente vai encontrar do que os espíritos falam nos centros espíritas aqui no Brasil, nem só nos centros espíritas, ou também até outras, né, culturas aí que também lidam com a mediunidade. O que você vai ler nos livros de André Luiz, nos livros de Kardec, tudo está tratando de uma coisa só. Por quê? Porque a relação com os espíritos não é uma invenção, é um fenômeno natural. Então eu acho muito importante o Clint Eastwood, que não tem nenhuma relação com o espiritismo aqui do Brasil, fazer um livro cujos princípios dos fenômenos que acontecem estão em completa correlação com os estudos do espiritismo que a gente faz aqui. Só que nós não vamos querer que ele faça uma lição de espiritismo. Nem é a proposta dele. Que eu vejo esse equívoco. Quando há filmes ou novelas ou alguma coisa assim, muitas pessoas colocam, mas não respeitou Kardec, falou diferente. Mas, gente, não é uma lição de espiritismo. As lições de espiritismo são nos estudos do espiritismo. A mediunidade é um patrimônio da humanidade. Cada pessoa vê ela de uma maneira, cada época ela foi vista de uma maneira diferente, e nós temos que respeitar. Aliás, é ótimo que seja diferente, porque o espiritismo entra com o diferencial dele. Eu gostaria aqui de um outro comentário da Marisa. Quem assistiu o filme vai observar que há um conflito do personagem principal com o fato dele ser médium. Ele estava querendo abandonar a mediunidade em função da vivência que ele teve antes como médium profissional, né? Agora aqui no Brasil não tem isso, não é, Maria? Então, o comentário que eu iria fazer em relação ao que a Cristina estava dizendo é a importância de espíritas estudarem o espiritismo, contextualizando culturalmente em cada sociedade. Há sociedades ainda hoje onde é permitido ou é aceito o exercício profissional da mediunidade, né? Então nós temos isso, e no filme aparece essa questão, a mediunidade sendo paga para ser exercida, né? Então, na Inglaterra existe a profissão oficial, você tem uma carteira de trabalho como médium, e a polícia, por exemplo, Interpol, some uma pessoa, então eles convocam esses médios profissionais, que muitos são daquelas pessoas que nem é bem mediunidade, né? Porque pega o objeto da pessoa ou a roupa, né? A psicometria, e eles sabem, sentem onde a pessoa está e tal. Então, isso é diferente daqui do que acontece conosco, mas é a forma deles. A relação entre cinema e espiritismo tem muito o que se falar, né? Então nós vamos fazer outros programas sobre isso, né, Jorge? Vamos. Tem muito filme aí para a gente comentar. E vamos ter em outras oportunidades a volta dessas discussões. Por hoje, né? Por hoje é só. O programa Universo Espírita, Pensar e Viver com Liberdade, está chegando hoje ao fim. A sua opinião é muito importante. Escreva pra gente. Anote aí, Universo Espírita, tudo junto, sem acento, @redemundomaior.com.br. Mande as suas perguntas, as suas sugestões de programa. Conte para nós se você está gostando. Nós esperamos você na próxima semana. Até lá. Um abraço.